Fala, rapaziada. E o Olivério aí no melhor estilo youtuber do Corinthians, mano? Cara, eu não vejo problema nenhum, tá? Eu só tô trazendo esse ponto do Olivério pra curiosidade e que ele tá falando do Tite ali, do futuro do Corinthians. E esse vídeo fala do planejamento das outras equipes. É aqui que a gente tá fazendo as gravações da Copa, então lá no Não Importa o que Digam, assista junto com a gente. Vai começar agora que eu vou subir pra assistir, já tá começando Estados Unidos e País de Gales. A gente tá analisando aí alguns jogos da Copa do Mundo. Esse daqui vai entrar lá à noite e à noite a gente tem Não Importa o que Digam, o debate, que aí novamente a gente vai trazer alguns pontos sobre o Palmeiras, beleza? Assista depois das 9 horas da noite, veja aí esse vídeo do Olivério e depois tem a pergunta que eu fiz ao Massini lá na live do Amit. Se liga aí. Nomes do mercado nacional e internacional. Se falou em Cuca, se falou em Fernando Diniz, que deve renovar com o Fluminense diante do grande trabalho. Mas a solução do Corinthians pode ser caseira. Agora é uma solução dupla. No momento inicial, Fernando Lázaro assumiria o comando técnico no Corinthians para a temporada 2023. E ainda, num curto prazo depois da Copa do Mundo, uma conversa definitiva com Adenor Bach, o técnico Tite. Boa, rapaziada. Quando surge, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse aqui sem edição. O último a gente fez uma edição ali do jogo da Copa, do Equador e Catar. Esse aqui mais livre, mais de opinião e querendo trocar uma ideia com vocês a respeito dos nossos rivais, dos nossos adversários e os movimentos até aqui dos clubes brasileiros. For chegando, deixa o like, link na descrição da 1xBet, uma das principais casas de aposta esportiva e que inclusive tem odds aí de Copa do Mundo. Então aproveite, conheça aqui na descrição a 1xBet, que é parceira do canal. E se você está vendo esse vídeo, ainda dá tempo de participar do nosso bolão, também está aqui embaixo na descrição. Participa do bolão, quanto mais gente, maior o prêmio e dá tempo fora a dinâmica do bolão, que é incrível, beleza? Vamos direto pro assunto. Corinthians efetivou o Fernando Lázaro, se eu não me engano, que é analista de desempenho, que provavelmente vai esquentar o banco para algum treinador e dizem que o Tite não aceitaria voltar pro Corinthians nesse momento e talvez o Corinthians olhe para esse início de temporada. E foi muito interessante ver os comentários da torcida do Corinthians, cara. Porque eles estavam esperando aí outro treinador português, especulando alguns nomes, até que veio o nome do Fernando Lázaro. Vamos ver, mas a gente vê que os times aqui de São Paulo, né? O Santos, como tá? O São Paulo, que a declaração da coletiva do final da temporada aí do Rogério Ceni mostra exatamente o ponto que tá o São Paulo. E o Palmeiras mantendo o Abel, mantendo a sua base de estrutura de trabalho. A gente espera que pelo menos aqui, né, no território aqui, né, eu ia falar nacional, mas estadual, o Palmeiras esteja bem à frente. E deve estar mesmo, tá? Hoje tem debate, inclusive, no Não Importa o que Digam. Se você ainda não conhece, lá o canal Não Importa o que Digam, é onde a gente faz a maior parte das transmissões ao vivo. Tem debate hoje sobre o Tite, sobre rivais, sobre o Palmeiras. Acompanha 9 horas da noite, beleza? Conto com vocês. Aí vamos dar um gancho pro técnico da seleção, porque hoje a gente sabe que está entre Dorival e Mano. E eu gostaria que vocês comentassem. A Copa nem começou, mas já estão projetando a saída do Tite já tem mais ou menos 2 meses. E aí os nomes que se tem basicamente hoje é o atual campeão da Libertadores e o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, uma vez que não me parece que vão cogitar o Abel para essa função. Mesmo assim, a Leila já falou a respeito que, por ela, liberaria o Abel para a seleção brasileira, mas eu não creio que a seleção vai fazer um convite ao Abel. Queria muito saber a sua opinião, quem que você acha que assume a seleção brasileira, porque se for o Dorival, o Flamengo vai ficar sem treinador, e aí eu não sei quem o Flamengo contrataria. Será que um Galhardo? Será que voltaria um Jesus? Não sei. O Flamengo tem poder financeiro diferente dos outros, que eu citei aqui de São Paulo, para trazer um treinador melhor talvez que o Dorival, que para mim é o ponto falho. Mas o Flamengo inicia uma temporada contra o Palmeiras, já de Supercopa, e depois já tem Mundial de Clubes. Então é um time que, se de repente perder o treinador para a seleção, dependendo de quando esse treinador vai chegar na seleção, pode atrapalhar ou não esses planos iniciais do Flamengo na próxima temporada. Lembrando que eles já tiveram movimentos errados com o Paulo Souza e se atrapalharam nesse sentido. Então acho que o debate é relevante. Indo para o Atlético Mineiro, a gente tem o Kudê. Então eu acho que o Atlético Mineiro melhora a sua comissão técnica quando vem o Kudê e, de repente, não permanece o Cuca, que é um bom treinador, mas que a gente conhece o ônus e o bônus do Cuca.
Então o Cuca não consegue dar continuidade em trabalho, e a gente vê que o futebol hoje necessita, e o Palmeiras é o time que mais está na frente nesse sentido, porque é o treinador mais com... ele, né, o Abel e o Barbieri, que eu não sei se fica no Red Bull, não acompanho muito o Red Bull, são os treinadores que estão há mais tempo no comando técnico, e isso ajuda, principalmente quando você tem planejamento sólido, né? Que a gente pode discordar de um ponto ou outro do Palmeiras, mas não tem como discordar que não que não concordar que não é sólido, e é sólido. Então a gente vê que nesse sentido o Palmeiras sai na frente, mas o movimento do Atlético Mineiro, que vai ter um estádio legal, tem grana para investir através, né, dos seus parceiros no time, me parece o Atlético melhorar para a próxima temporada, pelo menos no sentido do comando técnico. Aí tem que ver o time, né, como que vai ser o pensamento do Atlético. Vamos para o Atlético Paranaense do Petralha? Felipão sai do comando técnico e aí é uma incógnita o Paulo Turra nesse sentido, porque o Paulo Turra passa a ser o treinador e o Felipão larga aí, né, ou aposenta como treinador, pelo menos momentaneamente, acredito que seja, né, definitivo. E aí o Paulo Turra, que é esse fiel escudeiro dele, chega agora para comandar o Atlético Paranaense. E aí eu também não sei como pensa, se vai manter o Matos, se vai ter alguma mudança nesse sentido. O Atlético Paranaense é um time organizado. E quando a gente olha para os times que estão subindo, nesse primeiro momento eu acho que o Grêmio, por ter o Renato Gaúcho, que ali ele dá muito certo, acho que o Grêmio volta a ser o Grêmio que vai disputar alguma coisa, que vai disputar ali em cima, que vai disputar pelo menos dignamente, assim como foi o Botafogo, o Campeonato Brasileiro, né? Então, quando a gente olha para todos os movimentos que estão sendo feitos, o Palmeiras se cobra muito a questão das contratações para qualificação do seu plantel, principalmente quando se diz respeito ao time reserva. Só que mesmo assim, se a gente parar para pensar dentro do que a gente entende como um trabalho razoável, é um plano secundário isso. Porque o plano primário passa a ser o profissional que comanda. E hoje o Palmeiras tem essa estabilidade na figura do Abel, que parece querer cumprir o contrato até o final. Então o Palmeiras... Se a gente tem um ponto positivo, olhando o movimento dos outros times, é que as novidades dos outros times, elas empatam com o Palmeiras nesse sentido de planejamento. E talvez a questão que falta ao Palmeiras para, de repente, melhorar e qualificar para a próxima temporada, seja realmente as contratações, que talvez é isso que é um ponto discutível no Palmeiras, e claro que também as outras questões que envolvem a Leila, que a gente vai tratar no debate. Então, como que tá os rivais perante ao Palmeiras? Nesse primeiro momento, por não enxergar com clareza ainda Vasco, que eu acho que é a mais midiática de todas, por não enxergar com clareza ainda Cruzeiro e Grupo City, que é o Bahia, eu acho que o Palmeiras não tá perdendo ainda para ninguém. A questão que pega é como que a gente vai fazer o gerenciamento de contenção de gasto, ao mesmo tempo trazer retorno desportivo na próxima temporada, que me parece que na teoria é uma temporada que vamos enxugar a grana mesmo, fazer realmente uma contenção, porque a declaração da Leila é que o Palmeiras fica melhor financeiramente para 2 anos. Pegando essa declaração como gancho, o Palmeiras não investe em jogadores na próxima temporada, e aí a gente fica esperando, né, o mercado para ver se vai ter propostas reais pelos jogadores. Temos o acréscimo do Endrick e temos já um time bem qualificado. Então o Palmeiras ele não deve perder o posto de principal ou segundo. E por que eu falo isso? Que a próxima temporada abre a Supercopa, a próxima temporada abre igualdade de Libertadores com o Flamengo e a próxima temporada abre para o Flamengo com o Mundial de Clubes. Então nesse momento eu realmente enxergo os times, né? Em alguns casos que eu falei lá naquele debate, o Flamengo um pouco melhor. Em outros aspectos, o Palmeiras um pouco melhor, que acho que nem vale eu repetir aqui, uma vez que a gente vai falar disso na live de novo, do Não Importa o Que Digam. Agora, o Mundial de Clubes tem um peso muito grande. Nós tivemos as 2 chances, o Flamengo está indo para essa segunda chance. Vamos ver como os caras vão sair. E nós temos o combate direto, que o título por si só, eu acho que não representa tanto, mas o jogo em específico já abre a temporada e representa muito, porque é esse confronto direto que nesse momento, pela Libertadores da América, que o Palmeiras venceu em cima do Flamengo, eu acho que os caras vêm muito mais com desejo de uma certa... né? A palavra não sei se cabe bem ao YouTube, mas um desejo de revanche, do que propriamente o Palmeiras. Então, ainda eu não vejo o Palmeiras perdendo essa
esse posto aí de principal equipe do Brasil junto com o Flamengo e o Atlético Mineiro, mas a gente tem esses pontos a pensar do que vai ser a temporada de 2023 por um todo, tá? Então, olhando para os rivais, o que eu vejo é eles tentando empatar no sentido de planejamento. E para empatar, passa muito pelo comando técnico. Alguns estão tentando qualificar e outros é muito cedo para dizer, né? Porque estão subindo da Série B para a Série A. E o próprio Botafogo também é cedo para dizer. O próprio Internacional, caso perca o Mano para a seleção, o Mano encaixou ali quem seria o próximo técnico do Internacional, uma vez que antes do Mano trocou figurinha para tentar encaixar um treinador também. Então veja bem como o Palmeiras é detalhe. O Palmeiras perante aos seus rivais, para o Palmeiras melhorar aquilo que já funciona, detalhe. Queria muito saber a sua opinião e ontem a gente comentou sobre isso no canal Amit 1914, onde o Amit fez uma ação solidária muito interessante e eu fiz essa pergunta ao Massini, que é uma resposta longa do Massini, mas que vale a esse vídeo aqui para você assistir com uma certa qualidade e uma reflexão, porque o intuito desse vídeo é realmente debater esses pontos com vocês, que acaba sendo um tema mais livre, mais aberto, sem muito certo e errado. De repente você pensa diferente de mim, agora da pergunta que eu fiz ao Massini, e de repente você não concorda com nada ou concorda. Então comenta aqui embaixo e veja aí a pergunta que eu fiz ao Massini antes de sair lá da live, porque rotacionou participantes, então antes de sair eu fiz uma pergunta ao Massini e ele trouxe alguns elementos, tá? E que inclusive eu coloco aqui, eu só acrescento, para mim não tem time referencial que faz isso que o Palmeiras faz. Tem times que não são referenciais. E o Palmeiras é um time referencial que trabalha parecido com times que não são necessariamente referenciais em outros países. Veja a pergunta e deixa seu comentário. Não esquece de participar do nosso bolão, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se liga aí. Queria até fazer uma pergunta para o Massini antes de sair, então, posso? Manda. Claro, manda. Acho que com o Massini eu ainda não gravei. Massini, eu não sei se você pegou em andamento a discussão, mas em um dia na sua live, acho que foi faz uns 15 dias, vocês estavam discutindo mais ou menos o que a gente está falando aqui. E dentro desse processo do Palmeiras de planejamento, o que você considera que é meio único? Por que deixa eu fazer uma pergunta? Eu considero meio único. Quando eu olho para todos os referenciais fora do Brasil, se a gente vai lá na Inglaterra, olha os referenciais da Inglaterra, França, eu não vejo ninguém trabalhando assim. Esse é o planejamento, ele virou dessa forma pela dívida com a Crefisa ou foi pelo resultado que a base ela deu em curto espaço de tempo no período pós-pandemia, entre pandemia e pós-pandemia? Deixa essa pergunta que eu queria muito ver a resposta do Massini. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Uma honra aqui, eu ia vestir um terno para estar aqui nessa live, mas meu terno não me serve faz tempo, né? Então, um abraço a todos, ao Bruno, ao Donati, ao Fernando, na qual eu acompanho também as lives faz muito tempo. Cacau, um beijo, G, Aldão, obrigado por tudo sempre, né? Vocês sabem como vocês foram importantes aí na minha virada aqui para o YouTube. Bom, Fernando, acho que essa é uma pergunta complexa, né? Um clube que vai fechar 850 milhões não pode estar preocupado com 85 milhões que deve para a Crefisa, ou 100, né? Ou, vamos lá, 150, não representa nada diante de um clube que tem uma arrecadação que teve, né? Eu acho sim, eu tenho refletido muito sobre isso, porque eu também, como vocês, acho que 2 jogadores poderiam ser contratados, jogadores já diferentes, né? Não vou citar nomes, porque isso causa um pouco de irritação nas pessoas. Eu gosto muito do Gerson, por exemplo, acho que ele cairia muito bem no meio campo do Palmeiras. Enfim, mas não é bem essa a questão, nem a questão da dívida com a Crefisa. Acho que tem alguma coisa que a gente não está conseguindo entender nesse processo, talvez pela falta de comunicação, de uma coisa mais clara, né? O Abel fala muito sobre isso. Ele falou agora recentemente que serão 1 ou 2 jogadores, dependendo dos jogadores que vão sair. A informação que eu tenho é que o Palmeiras só vai contratar se vender o Danilo. Se não vender o Danilo, meus amigos, a gente vai ficar discutindo isso até 2030, porque não vai contratar ninguém, né? Na cabeça do treinador, da comissão técnica e da gestão, o meia é o Tabata, o segundo homem que vai jogar mais avançado
é o Atuesta, tá? O Abel tem trabalhado o Atuesta mais avançado, como terceiro homem de meio campo. Agora, é meio que assim, meio óbvio, né? Quando a gente observa isso, você tem clubes na Europa que fazem isso, mas são clubes médios, né? O West Ham, por exemplo, fazia isso, né? Agora tem investimento grande lá, né? Eu acho que é isso que eu tô vendo. Oi, G, diga. Não, o G acho que está falando com a Cacau. Então, você tem alguns clubes médios, o Sevilha, que fazem exercem esse modelo, né, de contratação, né, de investir em jogadores mais jovens, desenvolver os jogadores no clube, usar o clube como vitrine para negociar mais na frente. É que a gente não está habituado com isso, né? Talvez seja o único clube no Brasil, na América do Sul, ao lado do River, que o River tem esse modelo parecido, né? O River agora está sem grana, mas ele andou gastando dinheiro para contratar jogador, mas ele tem esse modelo desde que trouxe o Galhardo, quer dizer, investir forte na base, revelar jogadores, fazer um trabalho autoral, né? E não tem nenhum clube no Brasil que faz isso, certo? O Palmeiras tem um modelo que talvez a gente não esteja conseguindo entender, compreender qual é, né? Por exemplo, você está falando de dívida e tal. O Palmeiras arrecada a cada R$1, o Palmeiras paga 60 centavos. Então tem 40 centavos para investimento. E os investimentos foram feitos esse ano que passou, né? O Palmeiras investiu grana no Flaco. Alguém, acho que foi o Donati que falou, alguém falou aqui na live, eu estava vendo, que o Palmeiras não é por falta de dinheiro, é por convicção. É isso que nos deixa perplexo, porque eles têm convicção do que estão fazendo. Por um lado, gente, isso é muito bom. Por outro lado, a gente fica meio que sem entender, né? Porque fez falta, cara. Não dá para dizer que não fez. Né? Fez falta quando o Danilo foi expulso contra o Galo. Fez falta. O volante, que era o Jailson machucado, fez falta, né? Um volante como o Wallace, como o Thiago, que vocês estavam falando aí, ou qualquer outro, né? Que fosse mais um cara mais com o perfil do Tabata, jogador de 25, 26 anos, com experiência no futebol europeu, e que pudesse chegar. Agora, eu não tenho dúvida de que os caras sabem o que estão fazendo. O Abel sabe o que está fazendo, a comissão deles sabe o que está fazendo, e o Anderson Barros é que capitaneia isso, sabe que eles devem saber o que estão fazendo, porque nós não estamos conseguindo compreender por que. Porque dinheiro, cara, é assim, jogador, você não vai contratar e pagar à vista, entendeu? Você vai contratar o jogador e pagar em 3 anos, 4 anos. Né? Geralmente você contrata o jogador com um contrato um pouco mais longo. Então, não é questão de ter que investir agora 30 milhões de euros, nossa, 180 milhões de reais no jogador. Você não vai pagar agora, você vai pagar parcelado. A gente tem que ver também que o Palmeiras empurrou mais de 100 milhões da pandemia para esse ano de 22 e 23. Então, ainda está pagando essas contas. A gente tem que ver também que gastou grana para renovar contratos, né? Veiga, todos os contratos que tiveram aditivos, eles foram valorizados, esse elenco foi valorizado. Então, isso também impacta na folha salarial. E não é uma situação que a gente se acostumou lá atrás, com o próprio dinheiro da Crefisa, com o Matos, né? Vocês se lembram, cara? Vocês se lembram, o Gagliotti meteu 500 milhões de dívida no clube, aí teve que colocar os moleques. Não foi porque o Palmeiras pensou nisso. Naquela virada de ano que o Alexandre Matos saiu, o time estava sem grana, meu. Tinha que pôr os moleques, porque não ia ter dinheiro para contratar.